Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu falo para o pastor Álvaro, não tenho como falar não para ele. Pastor Álvaro foi meu professor, então por aí você já imagina o quanto velho que ele é e quanto novo que eu sou. E sempre é um prazer estar com vocês, eu acompanho vocês, eu vi toda a construção da igreja aqui que vocês fizeram, montaram, e estão de parabéns. Eu sei que faz um mês que vocês já estão aqui, e vai ficar pequeno, vocês vão ver que vai ficar pequeno. Já já, não sei o que vocês vão fazer, se não termina aquela outra, vai ter que fazer uns 2 ou 3 cultos aqui no domingo. E eu vou contar para você por que isso. Não é para mexer no nosso ego, não é nada disso. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração que eu já venho trazendo em algumas igrejas, começando pela nossa. Eu não vou poder explicar tudo para você, mas depois eu te falo onde você pode pegar. Eu vou tentar resumir 3 grandes cultos que nós fizemos, quando eu falo grandes, de tempo, né? Depois você pode ir lá se você quiser mais algum detalhe de alguma coisa. Mas eu quero começar, aproveitando o meu tempo, dizendo para você que se Jesus voltar hoje, 29 de setembro, para mim não seria nenhuma surpresa. E pode ser que ele volte hoje, tá bom? Eu não vim aqui dizer para você que ele vai voltar hoje. Eu vim aqui, que eu sei que nós estamos gravando, mas eu vim aqui dizer para você que provavelmente pode ser que ele volte hoje. E vou mostrar para você por quê. Se ele não voltar hoje, você pode se preparar, porque do próximo ano ele volta também. E se ele não voltar no próximo, ele vai voltar no próximo. Nós estamos saindo de um aniversário de 27 anos em Vinhedo. Na semana passada nós terminamos a nossa festa de aniversário. Em 2017 eu fui o pregador final daquela cerimônia. Eu achava que Jesus estava voltando em 2017. Ele não voltou. Aí você imagina o que eu achei em 2018. Ele também não voltou. Você imagina o que eu acho agora em 2019. E cada dia mais, nós vamos chegando mais perto da volta de Jesus. E eu quero mostrar isso para você hoje aqui. Eu vou, acho que, arrumar uma dor de cabeça para o pastor Álvaro. Depois ele vai ter que ensinar isso para vocês na escola bíblica também. Mas eu não sei se você está acompanhando pela internet. Antes de entrar na pregação, esses 2, 3 dias eu fiquei imergido dentro de algo que pode ser que você não ouviu falar ainda, mas que você vai ouvir nessas próximas semanas, chamado-se o Sínodo da Amazônia. Eu não sei quantos estão acompanhando esse sínodo, que é um encontro de cardeais que todos os anos tem no Vaticano. Está marcado agora entre o dia 16 e 23 de outubro. E muitos cardeais se revoltando contra o sistema papal atual. Muitos cardeais chamando esse papa de o falso profeta. A Igreja Católica está se destruindo. E eu quero que você saiba disso. E você vai ver o mês de outubro, você vai cansar de ver informações na internet sobre isso. A Igreja Católica está totalmente se destruindo. E ela vai entrar num processo de uma heresia e de uma forma apocalíptica muito grande, de fugir dos valores cristãos e de atacar os verdadeiros cristãos. Isso está debaixo das suas barbas e você vai assistir agora no mês de outubro. Este é um dos grandes sinais da volta de Jesus. Ok? Que as igrejas entrariam numa grande apostasia. E você vai vendo o Apocalipse se cumprindo a cada dia. Irmãos, nós estamos mais próximos da volta de Jesus do que você possa imaginar. E eu queria sensibilizar você no culto dessa manhã e como nós devemos nos comportar nesses dias. Outra coisa que você deve estar ouvindo falar, de uma palavra chamada ecumenismo e globalismo da religião. Chegou o tempo das igrejas andarem juntas, independente
dos principais valores e dos princípios e dos fundamentos que você tenha, as igrejas vão se unir e vão se globalizar, porque o mundo é globalista. E nós estamos vendo a luta que os Estados Unidos está tendo, a luta que o Brasil está tendo, porque nós estamos andando na contramão da globalização. Nós estamos andando e tentando resgatar valores patrióticos, valores nacionais, e o mundo anda para o globalismo. Não existe mais patriotismo, não existe mais nações, tudo vai ser uma coisa só, e quem vai mandar são os senhores do mundo, e nós sabemos quem está por trás dos senhores do mundo. É a chegada do Apocalipse. O Apocalipse está se cumprindo, irmãos. Então é um tempo que nós, como igreja, nós temos que ter uma sensibilidade muito grande, porque senão você vai embarcar na apostasia. E a apostasia é o abandono da fé antes praticada. E nós temos uma tendência a abandonar a fé cristã, sem você perceber, você já abandonou e já caiu na apostasia. E para mim não vai ser surpresa nenhuma que nós vamos ver muitas divisões nas igrejas. Não seria nenhuma surpresa amanhã o pastor Álvaro me ligar para mim e dizer assim: olha, apóstolo João, nós perdemos muitos irmãos da igreja. Não vai ser surpresa para mim. Como também não vai ser surpresa para mim ele dizer assim: mas por outro lado, nós estamos vendo muita gente se chegando à igreja porque quer conhecer a verdade. Então chegou um tempo, irmãos, eu quero que você preste atenção nisso. Chegou um tempo que está se definindo quem é quem. Chegou um tempo de separar as ovelhas das cabras. Chegou um tempo de ver quem é trigo e quem é joio. E isso porque chegou o tempo de todo mundo sair de dentro do armário e dizer quem é, o que você é. Porque cristianismo não é aqui dentro da igreja. Cristianismo é lá fora, nas suas atitudes, no seu comportamento, como você lida com as pessoas, como você lida com as coisas do mundo. Então, esse é o tempo que nós chegamos. E eu peço atenção para você em algumas coisas que eu quero deixar aqui registradas. Primeiro, eu queria que você pegasse sua Bíblia, abrisse no livro de Levítico, capítulo 23. Eu não vou pregar sobre Levítico 23, não é o dia de pregar, até porque Levítico é diário oficial do céu. Não sei se você gosta de ler diário oficial. Meu pai era advogado. Então, quando a minha mãe me punha de castigo, o castigo que a minha mãe punha é: vai para o escritório do seu pai e vai ler diário oficial com ele. Eu tinha pavor de ler diário oficial. E meu pai falou assim: fica olhando aí no diário oficial os meus processos, vai recortando, naquele tempo era assim, e você vai guardando aqui os meus processos. Ninguém gosta de ler livros de lei. Por isso que Levítico ninguém gosta de ler. Porque se você depois passar na sua casa os olhos pelo livro de Levítico, você vai ver que é um livro de leis. Ok? Mas algo eu preciso destacar aqui para você. Levítico é Velho Testamento. Levítico está ligado com a nação de Israel. Nós temos aprendido que Israel foi levantado entre as nações para mostrar para as nações o que é uma nação que teme a Deus. E muitas pessoas nos perguntam assim: então Deus faz acepção de pessoas e de nações e de povos? Não. Só lembrando você que quando a Torre de Babel aconteceu, o que a Torre de Babel significa para nós, que somos estudantes da Bíblia? Significa a rebelião das nações. Nimrod e toda a liderança babilônica fez com que os povos não se separassem e ficassem todos juntos num globalismo. Então essa questão de globalização, de ficar todo mundo junto e todo mundo adorar um só Senhor, um só caminho, e esses caminhos são de abominações a Deus, isso já existe desde o tempo da Torre de Babel. E é por isso que Deus mandou um juízo na Torre de Babel, confundiu as línguas, e todas as pessoas tiveram que sair para todos os cantos da terra cumprindo o que Deus tinha dito, que era para crescer, multiplicar e se espalhar. Muito bem, como a tendência de um homem no pecado é não cumprir a vontade de Deus, o Nimrod e todo o sistema babilônico disseram lá na Torre de Babel: nós não vamos nos separar, vamos ficar todos juntos, vamos fazer uma torre muito grande que toque no céu, e o nosso nome será grande. Aí Deus vem, toca na língua, mistura as línguas e eles tiveram que se separar.
que a Torre de Babel significa, biblicamente? Rebelião das nações. As nações mandaram um recado para Deus lá atrás: nós não queremos você. Você não faz parte do nosso negócio. É diferente da ONU, como lá em Portugal nós chamamos de ONU. O dia que o português falou para mim: você conhece a ONU? Falei: quem? A ONU. Aí virou um outro e falou assim: ele está falando da ONU, apóstolo. Você sabe o que a ONU é? A ONU é comunista. A ONU não quer Deus. A ONU representa hoje o que a Torre de Babel representava na antiguidade. Preste atenção na ONU e nas decisões que ela toma, e como ela é contra Israel, como ela é contra a igreja. Você vê a reunião que nós tivemos agora da abertura dos trabalhos da ONU, nosso presidente fez a abertura, e você viu, não sei se você acompanhou os discursos de todos os outros líderes mundiais. O único presidente que foi ao microfone dizer que se realmente nós queremos guardar os valores e os direitos, que parem de perseguir as pequenas fés, parem de perseguir as igrejas, parem de perseguir as pessoas que professam sua fé. A fé precisa ser morta no mundo. A ONU não fala nada sobre isso. Você tem visto a quantidade de cristãos que estão sendo mortos no mundo inteiro? Mártires, nós temos muitos mais mártires nos dias de hoje do que no tempo da igreja primitiva. Você acha que a ONU vai falar alguma coisa e impedir de matar os cristãos? De jeito nenhum. Não sei se você acabou de ver o Papa juntando com o sistema islâmico, e eles montaram uma confederação de igrejas cristãs islâmicas, e o globalismo religioso chegou, e a perseguição na vida dos verdadeiros cristãos chegou. Então, você tem que dar glória a Deus, eu tenho que dar glória a Deus pelo que Deus está fazendo na nação brasileira, pelo que Deus está fazendo na nação americana, porque as outras nações, os cristãos estão sendo mortos, as pessoas estão invadindo as igrejas e matando todos eles, e ninguém abre a boca para falar nada. O único presidente que falou algo sobre isso foi o nosso presidente agora na ONU. E por que a ONU sempre a abertura é de um brasileiro? Porque você deve se lembrar do Oswaldo Aranha, que quando a ONU foi iniciada, ele foi o presidente daquela sessão que deu autorização para a nação de Israel voltar a existir. Depois de longos anos no exílio, cumpriu-se Isaías 66, que da noite para o dia a nação de Israel voltaria a existir. E lá está a nação de Israel, já há 70 anos ali, e chegando o tempo do cumprimento das profecias. Então, olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo e olhar para a palavra de Deus é você dizer assim: meu Deus, nós chegamos no fim dos tempos. Deixa eu também dizer algo para você. Nós não somos Israel, nós somos igreja. Israel é Israel, igreja é igreja. Não tem essa de que a igreja é o Israel de Deus. Não é. Israel é Israel, igreja é igreja. Quando Deus chamou Abraão, sabe por que Deus chamou Abraão? Foi logo depois do dilúvio. Porque o recado que a ONU daquela época mandou para Deus é assim: você está fora, nós não queremos você no sistema. Deus falou: ok, eu não posso obrigar vocês a me servir, então eu vou fazer um povo para mim, tá bom? Depois que eu fizer um povo para mim, vocês não vão reclamar. E ele vai na cidade mais idólatra daquela época e vê um homem que tem um coração sincero, que está buscando a Deus. Porque nesse mundo idólatra que nós já vivemos no passado, tem homens e mulheres que amam Deus verdadeiramente. E chegou o tempo de Deus buscar esses homens e essas mulheres. Ok? Então Deus vê, a Bíblia diz que Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E Deus vê no mundo idólatra, que se adorava a deusa Nanã, uma deusa representada pela lua, e disse assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vem para uma terra que te mostrarei. Deus não faz negócio. Ele não falou para Abraão: Abraão, vai no Google Maps, dá uma olhadinha se você vê aí, terra prometida, veja lá aonde está a terra que eu estou falando. Você vê se você gosta. Quer fazer um negócio comigo, Abraão? Você me serve e eu te dou essa terra. Deus não faz negócio.
fazer negócio em nome de Deus vai dar mal, vai dar ruim, vai dar ruim. Então Deus falou assim: sai da tua terra, vem para uma terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E nós sabemos que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó virou Israel e Israel virou uma nação. Para quando as outras nações olharem para Israel, elas tenham que se confrontar com o Deus Criador dos céus e da terra. Não é uma religião. Eu falo que Deus não nos chamou nós para sermos religiosos. Ele nos chamou para sermos filhos dele e exemplos dele na terra do Criador. E quando ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele estava dizendo que daquela nação que ia ser formada através de um homem, as nações já estavam constituídas. Mas Deus pega um homem idoso com uma mulher estéril e faz uma promessa que dele sairiam grandes nações. E da nação de Israel sairia o Redentor da humanidade, Jesus. Então Jesus, ele é judeu. Ele saiu de dentro da nação de Israel para abençoar todas as famílias da terra. Então é assim, eu quero que você, nesses dias, e eu sei que nessa casa se ensina isso, mas eu quero que você sempre firme isso. Israel é Israel. Igreja é igreja. Deus tem um tratamento com a nação de Israel e Deus tem um tratamento com a igreja. A igreja é a noiva do Filho de Deus. Jesus é o Deus Filho. E Jesus fez uma promessa para sua noiva: vou preparar morada. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria dito. Mas digo que eu vou preparar morada e venho buscar vocês, para que onde eu estou, estejais vocês também comigo. Jesus vem buscar sua noiva. Eu não sei se você sabe como é o casamento judaico. É diferente do nosso. O casamento judaico, o noivo conversa com o pai envia o noivo para cá, para onde está a noiva. O noivo conversa com a família da noiva, paga um dote, tem que pagar um preço muito caro pela noiva, e deixa um anel com a noiva, e diz para a noiva assim: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou preparar uma casa para nós, porque quem casa quer casa. Quando a casa estiver pronta, eu mostro para o meu pai disse: a casa está pronta e eu venho buscar você com os meus amigos e nós vamos fazer uma grande festa. É assim que é o casamento judaico. E é assim que a Bíblia está descrevendo. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário, deixou além dele pagar o dote, deixou um anel precioso para quando a noiva está com saudade, olha para o presente para lembrar do noivo, e esse presente foi o Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo para morar dentro de você e dentro de mim. É a única vez na história bíblica que o Espírito Santo vem para morar dentro de nós. Porque o Espírito Santo só pode morar numa casa de santo. E no Velho Testamento, o sangue de bodes e de animais não podiam apagar pecado, não podia perdoar pecados, ele só cobria. Mas quando vem o Cordeiro de Deus, que nós cantamos aqui, o sangue do Cordeiro de Deus é a que apaga os pecados. Nos zera. Nós saímos da posição de pecador e vamos para uma posição de santo. E porque nós somos santos, o Espírito Santo pode morar dentro de nós. Então agora, nós estamos aguardando a volta do nosso noivo, que ele vem nos buscar e nós vamos encontrar com ele nos ares. Nós não vamos encontrar com Jesus aqui na terra. Eu vejo pastores e líderes pregando que nós vamos passar pela tribulação, que nós vamos passar pela metade da tribulação, que nós vamos passar pela tribulação inteira. Nós nunca aprendemos isso na nossa escola e na palavra de Deus. Jesus prometeu vir nos buscar antes da ira de Deus. Nós vamos subir antes do arrebatamento, antes dos juízos apocalípticos. E vou dizer para você, está mais perto do que você imagina. Agora, eu quero que você saia daqui nessa manhã sabendo disso aqui, olha. Levítico capítulo 23, Deus falando com a nação de Israel. Olha o versículo 1 e 2, se você tiver uma caneta, marca. Se você tiver aquelas canetas salientes, brilhantes, saltantes, vermelha, azul, amarela, marca.
Só esses 2 versículos. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Eu quero enfatizar isso. As minhas festas. Deus mandou a nação de Israel todo ano comemorar 7 festas. É verdade que a nação de Israel comemora mais que 7? É verdade. Mas Deus falou, mas 7 são minhas. E vocês vão comemorar todos os anos as 7 festas. E se você quiser saber quais são as 7 festas, é só você ler o livro de Levítico 23 inteirinho e você vai ver as 7 festas. Mas para facilitar o trabalho, eu trouxe um slide para você. Deixa eu mostrar o primeiro slide, slide de número 1, para você ver. Está aqui, olha. As festas bíblicas de Levítico 23. Então, vamos ver as festas. Na linha de baixo, são as festas judaicas. Na linha de cima, são fatos cristãos que acontecem. Embaixo é Israel, e em cima está falando do Senhor Jesus e do ministério dele. Olha só, vou ler de baixo. Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculo. Conta as que estão em preto e veja se não são 7. São 7. Sabe o que 7 significa na Bíblia? Ciclos de Deus. Todos os 7 é um número completo. E ciclo, eu gosto muito dessa palavra ciclo, porque todo ciclo tem começo, meio e fim. Veja que Deus fez a semana em 7 dias. Veja que Deus fez 7 notas musicais. Veja as cores básicas do arco-íris, são 7. Você já reparou que a maior parte das palavras proféticas estão ligadas com o número 7? 7 cartas do Apocalipse, 7 trombetas, 7 taças, 7 selos, tudo é 7. O que significa o 7? Ciclos. Ok? Quando Deus cumpre toda a obra da criação, chegou o número 7, descansou. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Terminou. Começa tudo de novo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Veja as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Depois tudo de novo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ok? Então, 7 na Bíblia é ciclo, começo, meio e fim. Eu não sei se você já percebeu, mas olha Gênesis 1:1 na sua Bíblia. Dá uma conferidinha rápida. Veja se Gênesis 1:1 na sua Bíblia está marcado assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. E ponto nós sabemos que na escola significa fim do pensamento. O versículo 2 é outra história. Agora, vá no Apocalipse 21 e veja o versículo 1. Então, você está lendo um texto em Gênesis. Agora eu te levei para Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse tem 22 capítulos, então estamos no final. E olha o que está escrito lá. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então essa terra que você está pisando, esse céu que você está vendo, vai acabar. E se você quiser saber como é que vai acabar, dá uma olhadinha na carta de Pedro, e Pedro vai mostrar para você como é que acaba, com fogo. Então, nós podemos dizer que se eu quiser dividir a Bíblia para estudar em 7 pedaços, que é um ciclo, começo, meio e fim, eu posso fazer, que é o que nós fazemos na escola. Nós estudamos por pedaços para a gente não se perder no meio do caminho dos estudos. Mas repara para você ver que Deus criou os céus e a terra,
e a maldade é tão grande na terra que Deus vai ter que destruir essa terra com fogo e vai ter que refazer o planeta Terra. Ok? Mas nesse novo planeta só entra quem realmente está disposto a andar segundo os padrões de Deus. E isso que nós estamos fazendo tantos anos, mostrando que o homem, ele está sem Deus, ele está no pecado, e o pecado nos afasta de Deus. Deus é santo. Vocês acabaram de cantar aqui com a gente, que é santo. A palavra santo significa separado do mal. Deus não tem comunhão com o mal. Então, se nós queremos andar com Deus, nós precisamos lavar os nossos pecados. E os nossos pecados foram lavados no Cordeiro Santo, chamado Jesus. E quando eu tenho Jesus no meu coração e creio pela fé na obra que ele realizou na cruz, então eu agora estou dentro do plano de Deus, de ter uma família com muitos filhos e viver com ele por toda a eternidade. Muito bem. Estas 7 festas, que está no livro de Apocalipse 23, todos os anos a nação de Israel comemora essas festas. Ok? Agora, presta atenção ali na linha de cima. Cada festa judaica é uma relação com o ministério do judeu chamado Messias. Qual que é o problema da nação de Israel nos dias de hoje? O problema da nação de Israel dos dias de hoje é que ela não crê que Jesus Cristo é o Messias. Você pode ir em Israel, você pode conversar com os judeus, eles estão prontos para conversar com você. Você pode falar de todos os assuntos, mas se você falar para eles que Jesus é o Messias, é capaz de eles porem você para fora de Israel. A nação de Israel não creu, não entendeu as profecias, e por não entender essas profecias, é que nós, gentios, somos abençoados. Então é assim, a nação de Israel até hoje não reconhece Jesus como Messias. Um dia ela vai reconhecer, mas debaixo de muita pressão, que é o que você deve estar vendo na internet ou no YouTube, os estudos. Os rabinos judaicos estão dizendo o seguinte: o Messias está chegando. Nos preparemos para a chegada do Messias. Só que eles não sabem que esse Messias que vai chegar e que eles vão coroá-lo como Messias é um falso Messias, porque Jesus já tinha falado: muitos virão em meu nome e vocês vão aceitar, mas vocês me negaram. E Jesus falou: e vocês vão sofrer por me negarem. Então a nação de Israel está em sofrimento desde o dia que Jesus foi morto na cruz e subiu aos céus. A nação de Israel, por não reconhecer Jesus como Messias, está em sofrimento. E eu fiz questão de dizer naquele número vermelho, anos 70 AD. Se você não sabe, vai lá na internet e vê o que aconteceu com a nação de Israel no ano 70 AD, profetizado por Jesus. O general Tito entra com seus exércitos em Jerusalém, destrói Jerusalém inteirinha, e Israel foi totalmente destruída e foi lançada para o mundo. Se você está em Roma, e se você for visitar ali o Coliseu, do lado do Coliseu tem um arco muito grande, escrito assim, Arco de Tito. Aí você vai nesse Arco de Tito e veja os desenhos que estão naquelas pedras. Foi o dia do ano 70 que puseram fogo em Jerusalém e lançaram todos os judeus para fora de Israel, e nunca mais os judeus voltaram. Só foram voltar a ser terra no ano de 1947, quando Oswaldo Aranha, presidente da ONU, depois das guerras e dos massacres que fizeram com os judeus, permitiu a volta deles e eles tiveram terra. E naquela terra que foram colocados, até hoje, eles estão. Então, veja que interessante isso aqui. O que Jesus fez na Páscoa? O que aconteceu na Páscoa? Enquanto eles estão, a Páscoa é uma festa judaica, que eles imolam um cordeiro para celebrar o tempo que eles estavam presos
e eles foram libertos. Quando a Páscoa o judeu está comemorando, Jesus está sendo crucificado lá na cruz do Calvário. Porque ele é o Cordeiro. E o apóstolo Paulo, que é um judeu culto, fazia parte do Sinédrio, entendeu a revelação de que Jesus era o Messias. Pedro entendeu a revelação de que Jesus era o Messias. Fizeram de tudo para a nação de Israel entender, e a nação de Israel não entendeu. E está sofrendo até hoje. Mas quando a Páscoa está sendo imolada lá no templo, a Bíblia diz que Jesus está sendo crucificado, houve terremotos, a terra ficou escura, o véu do templo se rasga de cima e embaixo, e agora não tem mais necessidade de entrarem no Santo dos Santos, porque o véu está rasgado, porque Jesus representou. Ele é o Cordeiro definitivo. Agora nós temos acesso direto. Eu não preciso ir através de um sumo sacerdote humano. Eu vou através do sumo sacerdote Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus nunca foi da ordem de Levi. Então, Jesus cumpre a primeira festa judaica, que todos os anos os judeus vão lá e comemoram a Páscoa. Por que Deus deu essas 7 festas para o judeu? Para mostrar para ele que o único que vai conseguir cumprir as 7 festas é Jesus. E até agora, olha quantas festas Jesus já cumpriu. 1, 2, 3, 4. E eles ainda não entenderam que Jesus é o Messias. Mas eles são jovens, eles vão entender. A minha mãe falava assim pra gente: vocês são muito moços, deixa a vida ensinar vocês. A vida vai ensinar, os sofrimentos vão nos ensinar muitas coisas. Eles ainda são moços, mas agora Israel chegou num tempo muito difícil. E eu quero falar sobre isso rapidamente. O que acontece quando Jesus ele é sepultado? Veja que aquilo, eu fiz um desenho de uma sepultura fechada. Jesus foi sepultado na festa das primícias. O que é a festa das primícias para o judeu? Ele para tudo e só põe na mesa o pão asmo, um pão sem fermento, simbolizando que nós temos que ter uma vida limpa, sem pecado. O judeu sabe disso, mas nenhum de nós, pelo pecado habitar em nós, consegue isso. Mas Jesus, quando ele é sepultado, é exatamente no dia da festa das primícias. Ele é o pão asmo, ele é o cordeiro sem pecado que morreu por nós. E foi exatamente nessa data. Depois, logo em seguida, nós temos a festa do Pentecostes. O que significa a festa do Pentecostes para o judeu? O trigo está todo no campo para ser colhido. Eles pegam as primícias, que são as primeiras. Perdão, eu pulei a festa das primícias. O que as primícias representam? Eles vão no campo, eles pegam as primeiras frutos de um campo todo que tem para colher, e antes de começar a colheita, eles trazem na presença de Deus, reconhecendo que tudo aquilo que está lá naquele campo é misericórdia de Deus, e oferecem aqueles primeiros frutos. Isso é primícia, uma parte do todo, e ele oferece as primícias. O que aconteceu no dia da festa das primícias, no ministério de Jesus? Ele ressuscitou dos mortos. E Paulo diz que ele é a primícia da ressurreição. O que é primícia da ressurreição? Uma parte do todo. Então, se Jesus ressuscitou, e todos aqueles que creem nele, nós fazemos parte de uma grande plantação, nós também vamos ressuscitar no dia certo. Então, as primícias, elas aconteceram exatamente no dia que Jesus ressuscitou dos mortos. E depois vem a festa do Pentecostes. O que acontece na festa do Pentecostes? Uma outra grande plantação de trigo, feixes de trigo, que eles vão colher. Antes de começar a colheita, eles movem esses feixes diante do trono de Deus, dizendo: Senhor, obrigado também por esse trigo, porque existe um campo grande para colher, e nós agradecemos o Senhor. E Deus abençoa nessa festa, Deus abençoa, e eles vão para o campo e começam a colher. E o que aconteceu no dia de Pentecostes? O Espírito Santo desce sobre toda a carne. E nessa festa de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. E sabe quantas pessoas naquele dia se converteram? A Bíblia diz: quase 3.000 pessoas se converteram no dia de Pentecostes.
começou a colheita no campo. E sabe quem são esses 3.000? Judeus. Tem muito judeu convertido, irmãos. Nós chamamos de judeus messiânicos. E olhando para quem foi que pregou para esses judeus, em Atos capítulo 2, foi Pedro. E se você puder dar uma chegadinha lá comigo, deixa eu te mostrar o final da pregação de Pedro. Atos 2, olha que interessante isso aqui. Deixa eu pegar na minha Bíblia aqui. Atos 2, versículo 42, é o resultado da pregação de Pedro, no dia de Pentecostes. Olha só para você ver. Perdão, o 42 não. O 41, olha só. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Você sabe como começou a igreja? No dia de Pentecostes. Quem foram os primeiros membros da igreja de Pentecostes? 3.000 pessoas. Você imagina, você sai aqui e faz uma campanha evangelística, 3.000 pessoas de Caieira se converte. Você vai enfiar essas 3.000 aonde? Foram 3.000 pessoas que se converteram. Tudo judeu, se você prestar atenção. Agora eu te pergunto, eles acabaram de crucificar o Messias. O Messias ressuscitou. Eles não reconheceram Jesus como Messias. Pedro prega para eles. E a pergunta é, o Espírito Santo desce. E quem vai ajudar a obra da igreja é o Espírito Santo. E o que Pedro falou para eles? Que eles falaram assim, uau, nós realmente matamos o Messias. Deixa eu te mostrar o final da pregação do Pedro. Para você ver. Olha o versículo 34. Aonde Pedro foi buscar esse texto na Bíblia para falar para os judeus? Pedro usou uma palavra do rei Davi. Porque todo judeu tem uma consideração muito grande pelo rei Davi. Então olha o versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Olha onde ele foi buscar esse texto. Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, vou ler no grego para você, Deus o fez Kurios e Machia, Messias. Nós traduzimos por Cristo. A palavra Cristo, pode olhar no dicionário para você ver, ela não foi traduzida para o português, ela foi transliterada. A palavra Cristo no hebraico é Machia, Messias. Pedro acabou de dizer, estejam certos que vocês, nessa data, vocês crucificaram aquele que tem toda a autoridade sobre a nossa vida e aquele que tem todo o poder e toda a autoridade do universo. Isso que significa a palavra Senhor, Kurios, e Cristo, Machia. Isso abalou o coração daqueles homens que estavam ali. E olha o que eles fizeram. Olha o versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Estamos convencidos que matamos o Messias. Resposta de Pedro, 38. Respondeu Pedro: arrependei-vos. Sabe o que é arrepender? Mudança de direção. Se nós não mudarmos a nossa vida e a direção da nossa vida, nós vamos indo para o buraco. Porque o pecado não pode te dar vida e nem pode me dar vida. É só Jesus que pode nos dar a vida. E o versículo 38 diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui não está os dons, aqui é o dom.
o presente, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o presente que Jesus mandou para a noiva. E ele disse assim, o Espírito Santo vai ficar com você, ele é o penhor, ele é a garantia que eu venho buscar vocês. E o Espírito Santo não está em cima, não está embaixo, não está do lado. Ele está aqui, dentro de você e de mim. Se você tem dúvidas sobre isso, abra sua Bíblia em Romanos 5, versículo 5, e você vai ver se ele está ou se ele não está dentro de você. Romanos, capítulo 5, versículo 5. E muita gente não tem esse discernimento. Mas olha o que está lá em Romanos 5, 5. Vou ler para você. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi... O que está escrito na sua Bíblia? Outorgado. A pergunta é, quando o Espírito Santo foi outorgado a você? No dia, como volto aqui no livro de Atos, arrependei-vos, sejais batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. E esse amor que o Espírito Santo trouxe junto com ele, você não tinha, eu também não tinha. Porque que amor a gente tinha? A gente tinha amor fraternal, de amizade, de amigo, que é bom ser amigo, mas o dia que um amigo briga com o outro, virou a página e acabou. O amor que a gente tinha era o amor eros, e ainda tem, que é o amor de carne, de querer sentir desejo, de possuir coisas, de possuir pessoas. Então, esse é um amor eros carnal. Tem um amor pela natureza. Esse nós tínhamos. Mas esse amor que está em Romanos 5:5, você pode olhar no dicionário depois, você não tinha e eu não tinha. Chama-se HP. Ah, não é o amor ágape. Não, não é ágape. É HP. Ágape é uma festa de amor. HP é um amor do tipo de Deus, que você não tinha e que eu não tinha. Mas agora você tem. E esse amor é aquele amor de 1 Coríntios 13. Esse amor é que vence todas as barreiras, que perdoa todas as pessoas, que não tem inveja, que não tem ciúme, que não fala palavras que não devem ser feitas, não faz coisas erradas. É esse amor que está derramado dentro de você e dentro de mim, porque o Espírito Santo mora dentro de você e dentro de mim. E eu queria te relembrar isso, porque é o momento que nós mais vamos precisar estar em relacionamento com o Espírito Santo, é agora. Abra sua Bíblia em Gálatas, por favor. Capítulo 5. E olha o versículo 25. Eu confesso a você, eu vi o pastor Álvaro falando na escola bíblica hoje, que ele ficou 11 anos para descobrir umas coisas lá que ele estava falando. Eu cheguei no meio do rim, no meio do fígado, eu cheguei mais ou menos nessa hora aí. E ele ficou 11 anos para descobrir as coisas que ele estava ensinando hoje aqui. Eu confesso para você que eu fiquei muitos anos olhando para esse versículo que nem a vaca olha para a porteira. Você já viu quando você abre uma porteira e a vaca fica olhando, ela não sabe se vai, se não vai, ela não sabe o que faz. Olha o versículo de Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E veja se na sua Bíblia, Espíritos 2 estão com letra maiúscula. Tem que estar. Porque as Bíblias hoje estão com muitos erros de gráficas e de traduções.
Porque a nossa Bíblia, a original, não foi escrita em português. Então, cuidado. Muito bem. Mas aqui, espírito está com... Os dois espíritos que estão aqui está com letra maiúscula. Eu não entendia isso até um dia que o jardineiro da minha casa me ensinou. Como? O jardineiro da sua casa que te ensinou? Uhum. Como que ele me ensinou? Vou te explicar. Ele falou assim... Ele me chama de pastor. Pastor, aquela bicicleta de 10 marchas que está lá naquele fundo é linda. Aí eu fui inchando meu peito. O senhor gostou? Que coisa maravilhosa. Ele olhou para mim e falou assim, e para minha barriga, o senhor anda? Tem coisas que não dá para a gente falar nada, né? Nem justificar, né? Mas ainda tentei justificar. Olha, seu Manuel, eu não ando porque eu sou muito ocupado. Aí que ele acabou comigo, porque eu moro num condomínio muito gostoso. Ele falou, se o senhor pegasse essa sua bicicleta e andasse por aquela mata que o condomínio abriu uma picada para a bicicleta, o senhor ia ver cada coisa linda que Deus fez. Ele acabou comigo. Eu entendi o versículo. Sabe, eu não posso mexer na Bíblia, porque senão os flagelos da Bíblia vêm para mim. Mas o versículo 25, se eu pudesse, eu escreveria assim: se você tem uma bicicleta, então ande de bicicleta. Sabe qual é o problema que a igreja ainda tem dificuldade para entender, e eu também? Nós temos o Espírito, mas não sabemos andar de Espírito. Esse é o problema. Agora deixa eu te mostrar, eu vou te mostrar na Bíblia, que se eu falar, você vai achar que estou inventando. Deixa eu te mostrar o que acontece quando você e eu decidimos andar de Espírito. Porque andar de Espírito é uma decisão. E decisão Deus não pode invadir você. Deus não fez robôs e bonecos. Ele te orienta como você funciona e diz para você, faz assim. Como ele fez lá, essa aqui é a árvore da vida, essa aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que pouca gente sabe que está escrito lá, árvore de morte. Então o mundo bíblico é dicotômico. Deus falou, essa aqui é a árvore da vida, essa aqui é a árvore da morte. Não coma dessa, porque o dia que você comer, você morre. Morre não quer dizer acabou, quer dizer separado de. Então o dia que você comer, nós vamos nos separar. Não vai dar para a gente ficar conversando. Porque santo conversa com santo. Pecado quer dizer errar o alvo, desobedeceu. Então quando eu desobedeço, o preço do pecado é a morte, eu me separo de Deus, não tem como falar com ele. Eu preciso que alguém santo lave os meus pecados para eu poder voltar a conversar com ele. Olha esse versículo aqui, o 16. E se você puder marcar, eu quero que você leve para sua casa e pense nele. Vou falar algumas versões que estão na Bíblia. Digo, porém, porque a nossa Bíblia foi traduzida por um português. João Freire de Almeida é um português. Ok? Então, assim, versículo 16 é assim. Digo, porém, 2 pontos. Andai. Se tem professores de português aqui, pode confirmar. Andai é um verbo no imperativo. Todo verbo no imperativo é ordem. Ou você obedece, ou você não obedece. Decisão é sua. Digo, porém, 2 pontos. Andai no Espírito. E nunca mais você vai satisfazer os desejos ardentes da vossa carne. Que em algumas Bíblias está em português de Portugal, concupiscência. Ok? Aí você vai olhar para mim e eu sei o que você está pensando. Como? Eu nunca mais vou pecar? É o que a Bíblia diz, não olha para mim. Então essa Bíblia é um conto de fadas. É isso que as pessoas pensam, que a Bíblia é um conto de fadas, que a Bíblia é a história da carochinha, que é só pra gente quando for velhinho. O meu filho falava assim, pai, eu falava, vai pra igreja, filho. Não, pai, eu sou muito moço. Quando eu for velho, eu vou. Igreja é pra velhinho e pra criança. Tá bom, filho. O dia que ele perdeu um amigo dele num acidente muito violento, aí ele começou, você vai deixar para ir conhecer as coisas de Deus quando for velho? Porque eu te levei na escola bíblica. Essas crianças que eu estou vendo aqui, ó, Deus abençoe os pais dessas crianças aqui. Porque você trouxe seu filho para a igreja. É agora que você semeia no coração deles. E eu falei para o meu filho, eu te levei em todas as escolas bíblicas e você tocava bateria lá. A minha responsabilidade com você foi até você sair da minha casa.
Agora é você com Deus, filho. Agora o texto diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da vossa carne. Então por que a gente de vez em quando dá umas pecadas feias? Que o apóstolo João, já velhinho, nas cartas dele, fala assim: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se você pecar, nós temos um advogado. E corre para ele, e ele está pronto para ouvir o que você quer falar. Nós temos que confessar os nossos pecados a Deus, Pai, no nome do Deus Filho, para que o Deus Filho interceda por nós para perdoar os nossos pecados. Agora, por causa disso, eu vou ficar pecando a vida inteira, porque existe uma teologia hoje, que nós estamos na dispensação da graça, e na graça há perdão suficiente para todos os nossos pecados. Vamos viver pecando. Depois você vai lá no dia da ceia, pede perdão para Deus pelos pecados do mês, zera tudo e começa tudo de novo. Então, deixa eu te dar uma resposta para isso. 1 Pedro, porque esses são os dias que nós estamos vivendo, irmãos. 1 Pedro, capítulo 1. Deixa eu achar o meu. Aqui, tá? Versículo 13. Obrigado. Por isso, 1 Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Todos nós aqui, sem exceção, nós já vivemos no mundo, irmãos. Nossas vidas já foram muito sujas. Alguns mais, outros menos. Mas olha só o ensinamento que o apóstolo São Pedro está nos dando. Agora não é mais para viver aquela vida suja e imunda que a gente tinha. Ele fala no versículo 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Quem te chamou, quem morreu pelos seus pecados, é separado do mal. Ele é santo e quer que você e eu sejamos santos, separados do mal. E como ele vai fazer isso? Ele vai enviar o Espírito Santo para dar o power, o poder para você e eu vivermos uma vida limpa. Porque antes a gente não conseguia. E ele também nos limpa de todo pecado. Então eu volto no versículo 15, pelo contrário. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Olha só que texto interessante isso. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. É uma decisão que você e eu vamos ter que tomar. Você quer viver uma vida de santidade? Ou você não quer viver uma vida de santidade? É uma decisão que nós vamos ter que tomar. Ok? E Paulo ensina para a gente o seguinte. Deus chamou a gente, nos salvou para a gente viver no pecado? Não. Absolutamente não. Paulo diz isso. Ele diz que agora é para a gente viver uma vida limpa, no poder do Espírito Santo.
Se você não viver no poder do Espírito Santo e eu não viver no poder do Espírito Santo e não andar no Espírito Santo, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Muito bem. Eu já volto aqui. Deixa eu te mostrar mais uma coisa aqui. Romanos capítulo 8, versículo 2. Deixa parado aí. Você pode voltar no meu slide número 1, por favor? Já eu volto no Romanos 8. Presta atenção. O que aconteceu no Pentecostes? O Espírito Santo desceu. Por isso a gente pôs aquele fogo. Agora, qual é a próxima festa para a nação de Israel? Trombetas. Todo ano a nação de Israel comemora a festa das trombetas. Deixa eu te mostrar o slide número 3. Não sei se você consegue enxergar daí. Tem um homem tocando um chofar. A lua está aparecendo uma primeira presença do sol. É a lua nova que começa a aparecer o primeiro fecho do quarto crescente. Nesse dia que aparece essa risquinha branca do sol, no primeiro dia do 7º mês da nação de Israel, é chamada uma festa de Yom Teruah, ou festa das trombetas. O que é a festa das trombetas? A festa das trombetas é uma festa que eles comemoram para olhar para dentro, para a nação inteira para. Você quer ver? Deixa eu te mostrar, desculpa, mexer um pouquinho na sua Bíblia. Volta em Levítico 23, deixa eu te mostrar isso, que é importante você entender isso. Olha o versículo 23, eu vou ler para você. Levítico 23, 23 está assim. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, como sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis ofertas queimada ao Senhor. E vou ler o 26 só para você entender qual é a próxima festa. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Então são duas festas seguidinhas uma da outra. A primeira é a festa das trombetas, mas é no primeiro dia do 7º mês que toca a trombeta, mas ninguém sabe. E aí que entra um texto que as pessoas falam assim: mas a Bíblia não diz que o dia e a hora ninguém sabe. Isso é uma expressão judaica. O dia e a hora ninguém sabe. Paulo é um judeu, ok? Então, aparecimento dessa faixa do sol na lua nova, ninguém sabe exatamente o dia e a hora. E o judeu conta o dia diferente da gente. Para ele, 6 horas da tarde termina o dia e começa o outro dia. Então, como é que os sacerdotes faziam para saber que era o primeiro dia do mês verdadeiro? Quando aparecia aquele risquinho do sol na lua, no 7º mês. E o 7º mês, os sacerdotes tinham que ficar observando. A hora que aparecesse o risquinho, eles começavam a tocar trombeta e um ia passando para o outro, até chegar no sumo sacerdote, que aí eles tocavam a última trombeta. Quando tocava a última trombeta, confirmando que era o 7º dia, então o sumo sacerdote dizia assim: está aberto a festa das trombetas. Muito bem. Olha só esse ano, quando vai ser a festa das trombetas.
entre o dia 29 de setembro e o dia 1º de outubro. Por que é entre o dia 29 e 1? Porque se a festa é um dia só. Porque ninguém sabe o dia e a hora que vai aparecer o risquinho. A hora que aparecer o risquinho, na nação de Israel eles tocam trombetas e dizem, está iniciada a festa das trombetas. Todo mundo para, olha para dentro de você, porque 10 dias na frente vem o dia da expiação. E é o dia dos juízos de Deus. Então reúne o povo todo e traz uma oferta queimada para o Senhor. Muito bem. O que isso tem a ver com a gente se nós não somos Israel? Então presta atenção. Você sabe que dia que é hoje? 29 de setembro. Eu vou desafiar você, não estou dizendo que o arrebatamento vai ser hoje, mas eu vou desafiar você hoje à noite. Sai na rua ou no quintal de sua casa, vê se você consegue ver a lua. Pode ser que você não consiga ver, porque o dia e a hora ninguém sabe. A hora que vai aparecer esse risquinho é entre o dia 29 e o dia 1º. A hora que aparecer, o sacerdote lá em Israel, ele vai dizer, começou a festa das trombetas, a partir de hoje a gente conta 10 dias, para a próxima festa, que é o dia da expiação. Muito bem. Volta um pouquinho agora, por favor, no slide 1. Olha só, Jesus já cumpriu 4 festas. Que a nação de Israel não reconhece a nação. Tem muito judeu convertido, mas a nação não. Olha o tumulto que a nação de Israel está passando nesses dias de eleição. Eles não conseguem formar um gabinete, está super difícil lá, as coisas estão complicando para a nação de Israel. Mas olha só, Jesus já cumpriu a festa da Páscoa, dos pães asmos, das primícias do Pentecostes. Existe um tempo, por que um tempo? Porque eles estão colhendo trigo no campo. A hora que acabar de colher tudo, aí entra a festa das trombetas, que é hoje. Então, se você for em Israel hoje, e você for dar uma volta no campo, já colheram tudo. Já está tudo dentro do celeiro. Repara para você ver que se eu for levar essas festas, e que são tipologias, eu pus a igreja ali, ó. Nesse período entre o Pentecostes e a festa das trombetas, eu coloquei a igreja lá. Porque Paulo diz que quando a última trombeta tocar, quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. E vai ser num piscar de olhos. E no original, piscar de olhos é uma coisa mais rápida do que você fazer assim, pum, é mais rápido do que isso. Então, quando você imaginar, perceber, pum, já sumiu um montão de gente daqui. Então, olha só. A hora que a festa das trombetas, tudo indica para nós que o arrebatamento está ligado com a festa das trombetas. Eu tenho pregado isso desde 2017. Não estou dizendo para você que é hoje, amanhã ou depois da manhã. Mas se não for agora, deixa eu te falar. Esqueci de falar isso. Mas lá no Levítico 23, Deus diz assim, estas são as minhas festas. A palavra festa no hebraico é moed. E moed significa, a palavra certa seria, não é treinamento, eu vou lembrar a palavra, eu esqueci a palavra agora. Mas é como se fosse um treinamento, uma convocação, ok? Por exemplo, já eu lembro o significado da palavra moed. Mas a ideia é essa. Você trabalhar na sua empresa, ela não faz ela não faz treinamento do CIPA. Eu dou muita aula nos Estados Unidos, nós temos escolas lá. Quantas vezes eu estou no apartamento e toca a sirene? Nós temos que largar tudo e descer para o pátio. Porque nos Estados Unidos você tem 7 minutos para o bombeiro chegar. Se o bombeiro não chegar em 7 minutos, acabou sua casa. Então você tem que descer rápido, tem que estar pronto. É treinamento. Ok? Então, moed, essa que é a palavra, festas, é treinamento, convocação. Deus treina a nação de Israel. Ele faz treinamento. E Deus está fazendo treinamento com a igreja. Então é um tempo de nós estarmos olhando. Tudo indica para nós que perto de festa de trombeta, nós podemos estar chegando perto do arrebatamento da igreja. Se não foi 2017, que eu achava, não é 18, pode ser 19, se não for 19 é 20,
Mas eu vou dizer para você, é claro, a gente tem que olhar outras profecias, tem tantas outras, é um quebra-cabeça gigante que tem que encaixar. Mas veja o templo de Israel que está pronto para ser reconstruído, veja o acordo mundial que está para ser feito agora por um grande líder mundial, veja as guerras que chegaram, nós estamos próximos de várias guerras de Israel, com o Irã, com a Rússia, Ezequiel 38, Jeremias 48, está tudo lá. Então, quando você estuda escatologia, você vai vendo que no quebra-cabeça as coisas estão chegando lá. Nós estamos mais próximos da volta de Jesus que nós podemos imaginar. Eu volto agora, olha o próximo slide. Presta atenção, eu vou pedir para o irmão que está cuidando do slide, você vai mostrar o próximo, depois você volta nesse, e depois você vai no outro. Vê se vocês veem alguma diferença. Volta no outro, por favor. Vai para o outro. Vocês viram alguma diferença? A igreja sumiu. Pode voltar lá? A igreja está lá, não está? Olha lá. Pode ir no outro. Sumiu. E por que a igreja sumiu? Porque o próximo passo do ministério de Jesus é o arrebatamento da igreja. Então é assim. E provavelmente, se tudo está certo, é em volta da festa das trombetas. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas está lá. Nós não podemos dizer que isso não é verdadeiro, porque é. E vai continuar. Nós sabemos que vai acontecer. A igreja vai subir, vai ficar com o Senhor Jesus lá 7 anos nas bodas do Cordeiro, galardões. Depois a nação de Israel abre um acordo mundial. O anticristo nos primeiros 3 anos e meio vai ser bonzinho para a nação de Israel. 3 anos e meio ele se levanta contra, acaba com as religiões todas que ele vai usar. A igreja de Laodiceia, se não se arrepende, é o padrão de igreja que entra para a tribulação. O anticristo usa essa igreja e depois a destrói. E depois ele vai se tornar o líder do mundo mundial, vai exigir adoração. Israel que vai perceber que caiu na mão do anticristo errado, que está no falso profeta, no falso Cristo. Aí começa a correria para buscar Deus. E Deus vai ouvir as orações e vai vir salvá-los no finalzinho ali da expiação, que é os juízos, e Deus vem salvar o remanescente de Israel na batalha do Armagedon. Então é assim. É um tempo final para nós. Como que eu vou terminar esse negócio? Eu vou terminar assim, você quer ver? Era onde eu estava parado. Eu parei, acho que foi Romanos, não foi? Romanos capítulo 8. Desculpa de falar correndo assim, mas eu estou tentando resumir 3 cultos num só. Depois eu te dou o endereço onde estão os cultos mais detalhados, com os vídeos, tudo direitinho, com os slides, você pode pegar tudo lá. Olha só isso aqui para a gente finalizar. Ainda além desse aqui, ainda tem uma coisa que eu quero falar. Posso ir? Olha só. Romanos capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqui tem Bíblias que continuam o versículo. Tem Bíblias que param e continuam lá embaixo. Então eu vou falar alguns versículos. Quem tem esse versículo, continua o versículo 1. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você lembra que eu falei? Se você vive, então anda. Muito bem. Então o versículo ficaria assim. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem não tem esse pedaço, olha o versículo 4, que está lá no versículo 4. Mas não é esse que eu quero falar agora. O que eu quero mostrar para você, tenho certeza que você sabe disso, mas é algo que, nesses dias finais, a gente está vendo tanta barbaridade, o mundo virou de ponta para o ar, de perna para o ar. Então é assim, se nós não tivermos muito firmes nos princípios bíblicos, a gente vai dançar. Desculpa a expressão, mas vai. Nós temos que estar com a nossa casa, com a nossa família, nossos filhos firmados no Senhor. É muita confusão, é muita bagunça, é muita falsa doutrina, é muita heresia. As igrejas vão ficar muito confusas com muita coisa. É um tempo de nós estarmos firmes na palavra do Senhor e na presença do Senhor. Agora, olha esse versículo 2. O versículo 2, eu não tenho, senão eu teria entregue para você. Eu faria um imãzinho
e colocaria na geladeira para os que gostam de comer. E na esteira para os que gostam de ficar fininho. E qual é o versículo 2? Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado da morte. Olha isso que eu estou falando, que nós estamos lendo aqui. Que muita gente passa batido nos versículos, né? Não. Nós temos que meditar. Nós perdemos isso para o mundo. O mundo medita nos ensinamentos humanos e do diabo. E nós não meditamos na Bíblia. A gente lê. Vai lendo. E alguém depois explica para a gente. Não, nós temos que meditar. Olha só, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida, Espírito com letra maiúscula, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado da morte. Então, na verdade, nós estamos falando de duas leis aqui. E você precisa avivar a sua mente para isso. Nós temos a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus e temos a lei do pecado e da morte. São duas leis. Você tem que escolher que tipo de lei você quer viver. Viver é uma ação, é um verbo. Como você vai viver? Você vai viver debaixo da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus ou você vai viver debaixo da lei do pecado e da morte? Só que tem uma informação séria aqui. A Bíblia diz, não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz para você e para mim, e a hora que você sair daqui, você já não é mais um ignorante, você não ignora, agora você sabe. Você só não vai fazer se você não quiser, porque Deus não pode nos obrigar a fazer as coisas. Mas ele diz assim, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Você quer viver no pecado? Você quer viver separado de Deus? O problema é seu. Agora, você quer viver uma vida de Deus na sua vida? Você quer viver a vida do Espírito? E você quer se preparar para encontrar com o Senhor para a vida eterna? E viver o novo céu e a nova terra que está proposto para nós? É uma decisão que você tem que tomar. O Espírito Santo já habita em você. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo já habita em você. Então o Espírito de vida em Cristo Jesus já habita dentro de você. Agora, olha aquele texto que eu falei. Se você vive, então anda. Nós temos que andar. Nós temos que aprender a andar de Espírito. Ninguém nasceu sabendo andar de Espírito. Como ninguém nasceu sabendo andar de carro, pilotar carro, moto, avião. Alguém teve que ensinar você. Para isso que existe a igreja. Para nos ensinar a andar no Espírito. Isso é aprendizado, irmão. Você vai aprender a pilotar carro. Algumas vezes você vai dar umas palas, vai bater, vai amassar, vai andar de moto, tomar cuidado que algumas vezes pode cair, bicicleta. Mas depois que você aprender a andar, você vai. Ok? Muito bem. Agora, olha Lucas 9, 23. É o único dos evangelistas que fala isso. Lucas, eu volto depois em Romanos e termino. Lucas 9, 23. E se você tem aquelas Bíblias que quando Jesus fala é tudo vermelho, você para você ver. Tudo em vermelho. Só a única coisa que está em preto aqui é dizia a todos. 2 pontos. Voltar no tempo de Jesus aqui na terra. Se alguém quer vir após mim, ou seja, você quer ser discípulo de Jesus? Porque a ordem que Jesus deu depois da ressurreição, que apareceu, ide, fazei discípulos em todas as nações. Ele não mandou só salvar as pessoas, não. A ordem maior era fazei discípulos. E o que é um discípulo? É aquele que segue o seu mestre. Não é fazer discípulo meu, discípulo do pastor Álvaro, é discípulo de Jesus.
Essa é a nossa responsabilidade como igreja. Então é assim, se o mestre vira para a direita, eu viro para a direita. Se o mestre vira para a esquerda, eu viro para a esquerda. Se o mestre vai para frente, eu vou. Se ele para, eu paro. Se ele pensa em coisas boas, eu também vou pensar em coisas boas. Se ele diz para nós que coisas ruins não devem estar na nossa mente, nós temos que evitar. A nossa batalha é diária. E eu quero mostrar isso para você. Ele diz assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Você já disse não alguma vez para você? Uma das maiores desafios da vida cristã é ser discípulo de Jesus. Eu falo, tem coisas que ele pagou o preço. Tem coisas que somos nós que temos que pagar o preço. Viver uma vida cristã saudável e vida de santidade, quem paga o preço é você. Quem morreu pelos seus pecados lá na cruz do Calvário, por todos os seus pecados, foi Jesus. Mas quem tem que pagar o preço de vida cristã é você. Porque uma vez nós estávamos orando e o Senhor falou assim para nós, que mais que vocês querem? Eu já dei o meu filho. Eu já dei a minha palavra. Eu já dei o meu espírito. Vocês querem mais o que de mim? E presta atenção para você ver. Deus já deu todas as ferramentas que nós precisamos para viver uma vida de santidade. E sem vida de santidade ninguém vai ver a Deus. E esse ver é de relacionamento, conhecimento e intimidade. Porque muita gente vai ficar fora do caminho. Que Deus nos livre disso. E Deus nos deu as ferramentas, são essas ferramentas que nós estamos falando aqui. E eu quero chamar a sua atenção porque está assim, ó, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Tem gente que fala que cruz é sogra, que cruz é o trabalho. Não, não é sogra, não é trabalho. Cruz é lugar de maldição. Pegue tudo que não presta na tua vida, diariamente, e segue o que Jesus fez. Ele foi lá na cruz e crucificou tudo aquilo por você e por mim. Você tem que fazer a mesma coisa diariamente. Crucifica. Mata aquela vontade usando o poder do Espírito Santo. Se você não clamar pelo Espírito Santo e não usar o poder do Espírito Santo, você não consegue, eu não consigo vencer os desejos da nossa carne. E isso é diário. 24 horas por dia. Tem gente que é atacada até no sonho. Nós temos que orar até antes de dormir e repreender todo o maligno. Tem lugares que nós vamos, só de entrar você já percebe. Nós estávamos num hotel essa semana, a primeira coisa que eu aprendi quando eu entro num quarto de hotel hoje, eu repreendo todo demônio que possa, porventura, por alguma razão, ter ficado ali dentro daquele quarto de hóspedes anteriores. Tem gente, tem quadros, a camareira até tomou um susto porque eu peguei uma toalha branca e cobri um quadro bem grande que tinha dentro do quarto. Ela, por que o senhor faz isso? Porque isso aí é ponto de contato, eu não posso tirar daí porque eu não sou dono do hotel. Mas em nome de Jesus esse negócio não vai incomodar meu sono. Então, tem coisas que nós precisamos ter discernimento nesses dias. Ok? Muito bem. E eu vou para a parte final. Você volta em Romanos 8, 2. Eu queria que você guardasse isso no seu coração e eu vou mostrar o slide de número 5. O slide número 5, por favor. Olha que engraçado isso aqui. Eu não sei se tem algum comandante aqui. Lá na nossa igreja, o dia que eu preguei isso aqui, tinha 2 comandantes lá. Os comandantes sabem muito melhor do que o que eu vou falar aqui para você. Mas você vai entender o que eu quero falar. Esse avião tem um momento que ele está no chão. E tem um momento que ele está no ar. Para isso acontecer, 2 leis estão ali funcionando. Entre outras coisas. Eu não sou um especialista nisso. Mas algumas coisas a gente pode entender porque aprendemos na escola. Existe uma lei chamada lei da gravidade. Eu não concordo com as leis.
Parece que Deus fica criando um monte de coisa para nos proibir. Nada disso. Deus deu leis para você e para mim, para você não se machucar. Se você não concorda com a lei da gravidade, sobe no telhado da igreja, a gente fica tudo aqui embaixo esperando, você pula para a gente ver o que vai acontecer. Mas você é grosso, hein? Não, só estou querendo te ensinar de uma forma didática o que é a lei da gravidade. Você senta naquele avião, e eu com meus 100 e poucos quilos, eu fico pensando só em mim. Meu Deus, 100 e poucos quilos, já foi difícil para sentar. Minhas bagagens estão lá, e mais um monte, aí sentou um outro mais gordo do que eu outro dia do meu lado. Falei, meu Deus, como é que nós vamos levantar esse avião daqui? Porque tem um negócio que foi descoberto. As leis foi Deus que fez. Mas os homens é que vão descobrindo os princípios de Deus. Existe um princípio, se você pegar uma asa e você faz essa asa correr e o vento bate, que vem de lá e bate, ele tem que fazer um caminho assim e embaixo ele faz um caminho reto. Isso cria uma sustentação e essa asa ela consegue puxar junto com ela um monte de peso. É uma lei de aerodinâmica. Então, para essa lei funcionar, a outra lei precisa parar de atuar. Como é que eles descobrem? Então, são duas leis. Você também tem as duas leis dentro de você. Só que é assim, o comandante, quando ele entra na cabeceira da pista, porque ele vê um lotado, hoje tem um A380 que carrega 700 pessoas. Tem que imaginar um negócio desse. Aí, quando ele está na cabeceira da pista, ele já sabe quanto está pesando o avião, porque tem alguém que fez a conta para ele. Ele já sabe o quanto que ele tem que dar de velocidade, quanto de pista ele precisa para fazer com que a lei da gravidade se anule, vá para zero, e a outra lei da aerodinâmica comece a funcionar. Quem sabe isso é o comandante. Então ele vai lá, ele começa a empurrar o manete para frente e o avião começa a correr na pista. Nós, que não está entendendo nada, mas a gente sabe que o avião vai levantar. Mas o que está acontecendo? Uma lei está sendo anulada e uma outra lei está começando a funcionar. Ao ponto de chegar a um ponto que essa aqui fica inoperante e a outra lei começa a funcionar e o avião decola. E ele leva o avião aonde ele quiser. E quando ele vai pousar, ele faz o inverso. Ele vai diminuindo o funcionamento dessa lei e essa outra lei que estava anulada começa a ganhar. Até que ele faz o touchdown e toca no chão. E as pessoas falam, ai, que voo gostoso. Você não percebeu que as duas leis estavam ali ao mesmo tempo. Só que uma estava inoperante e a outra estava em funcionamento. Depois inverteu. A outra ficou inoperante e a outra ficou em funcionamento. Você é um avião. Se eu pudesse comparar isso. Ok? Quem é o comandante desse negócio? É você, não é Deus. Esse é o problema. Que a gente, quando a gente erra, e isso é um treinamento, tá? Não vai pensar, todos nós fazemos isso, que ninguém nasceu sabendo andar no Espírito. Mas quando a gente erra, a gente quer arrumar justificativas. Não, por favor, em nome de Jesus, não arrume justificativa que você vai piorar a sua vida espiritual. Se humilhe diante de Deus, reconheça seu erro, se arrependa e volte a ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo e uma vida de santidade. A decisão é sua, não é minha. Nós, como igreja, temos que batalhar isso todo culto. Daqui para frente, irmãos, é vida de santidade. Ah, mas eu não consigo. Você não consegue porque você quer resolver na força da sua lei da carne. Não vai conseguir. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você precisa deixar o Espírito Santo dirigir você. É uma decisão. Eu duvido que você vai pecar falando em línguas. Faz o exercício. Comece a falar em línguas e comece a pecar. Não vai dar para você fazer isso. Eu duvido que você vai pecar ajoelhado orando. Fazendo a vontade de Deus. É uma decisão. Agora, achar que sua carne e a minha carne não tem vontade? Estamos cheios de vontade. E se nós dermos liberdade para ela, ela vai matar a lei de Deus na nossa vida. E nesse momento, o que o mundo está precisando lá fora é de exemplos de vida cristã. Agora é a hora de nós sermos luz do mundo e sal da terra. E Deus conta com você, Deus conta comigo, porque Ele deu para você a sua salvação. Ele deu para você o Espírito Santo. E Ele deu a palavra dele para você e para mim.
Então é nossa responsabilidade. Amém? Feche seus olhos, por favor. Eu queria orar por você. Mas em primeiro lugar eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém no nosso meio nessa manhã que nunca teve a oportunidade de declarar publicamente Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Se tem alguém que nunca teve essa oportunidade de fazer essa oração publicamente, que é o que a Bíblia diz que tem que ser feito, a gente quer dar essa oportunidade para você. Eu só queria que você desse um sinal com a sua mão. Eu quero fazer essa oração com você em nome de Jesus. Nós não podemos deixar de dar sempre a oportunidade, mesmo que a gente ache que não vai ter ninguém, façamos isso. Dê oportunidade para as pessoas confessarem Jesus publicamente como Senhor e Salvador de sua vida, como Cordeiro Santo de Deus que morreu na cruz pelos seus pecados. Dê a oportunidade para as pessoas confessarem. Quando você estiver lá no seu trabalho, na faculdade, conversando com seus amigos, você já alguma vez falou publicamente que Jesus é o Senhor e Salvador de sua vida? Faça essa oração com essa pessoa, porque no céu existem livros, e os registros são pelas nossas palavras. Apocalipse diz que os livros serão abertos. Nós temos que registrar isso lá no céu. Romanos 10, 9 e 10 diz: a tua boca confessar a Jesus como Senhor. É importante. Tem alguém que nunca fez essa oração e gostaria de fazer? Nós estamos aqui para te ajudar. Eu faço com você essa oração. Só dá o sinal com sua mão para mim, eu oro com você. Amém. Agora feche seus olhos. Pense um pouquinho na sua vida. Eu vou pensar na minha. Veja aquelas áreas que é normal, irmãos, que você está tendo dificuldade de vencer e ajustar à palavra de Deus. Cada um de nós é uma história, cada um de nós tem uma situação. O incentivo que eu quero dar para você nessa manhã é o seguinte: não deixe essas coisas derrotarem você. Deus não chamou você para ser um derrotado. Para isso Ele te deu o Espírito Santo. A Bíblia diz que logo mais o Espírito Santo vai cessar aqui na terra com essa missão. E junto com Ele vai levar a igreja junto com Ele embora. E anos difíceis vão começar. Eu creio que esses anos estão muito próximos. Quem sabe pode ser nessa noite. Quem sabe pode ser nesse dia, amanhã ou depois de amanhã. O dia e a hora ninguém sabe. Mas nós temos que estar preparados todos os dias. É uma luta que você trava, meu irmão. Eu também travo. Todos os dias eu travo essa luta. Mas vamos aprender a travar essa luta. Existe a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus que está com você. Pensa nisso. A chave de comando está na sua mão. Todas as vezes que vierem aqueles pensamentos ruins, todas as vezes que vierem aqueles desejos ruins no nosso coração, abra sua boca, repreenda em nome de Jesus. Usa a autoridade que o Espírito Santo te dá. Entre em guerra, batalha. Eu acabei de mostrar para você que Jesus falou que é dia a dia. É 24 horas por dia nós temos essa luta. Vamos vencer a batalha diariamente. Deus não chamou você e a mim para vivermos no pecado. Nós já vivemos muitos anos. O pecado não trouxe nada de bom para nós. A Bíblia diz que ele só nos roubou, nos destruiu, nos matou. Mas o Espírito de Deus é um Espírito de vida com vida abundante. Senhor, nós somos gratos nesta manhã por tudo aquilo que o Senhor fez conosco nesta casa. Nós te louvamos, te adoramos, tivemos a oportunidade de trazer as primícias da nossa renda para cuidar da tua casa, para que nunca falte nada nesta casa, que sempre esta porta esteja aberta para receber as pessoas que estão tão desesperadas lá fora. Senhor, faz de nós uma igreja evangelística nesse momento, que é tempo de salvar almas, Senhor. É tempo de mostrar para as pessoas que há esperança. É tempo de mostrar para as pessoas que o Senhor fez uma obra na nossa vida. O Senhor pode fazer na delas também. Muito obrigado por esse novo tempo que os teus irmãos meus irmãos estão aqui. Fortalece esta igreja, que esta igreja seja um farol nesta cidade, Senhor.
nesse momento que as igrejas estão sendo totalmente destruídas, estão se implodindo, Senhor. Um líder mundial por trás coordenando essas destruições todas, mas o Senhor nos fez uma promessa, que as portas da tua casa, o inferno não prevalece. Senhor, e nós temos procurado colocar a nossa vida diante da tua presença, diante dos teus princípios. Obrigado por esta casa. Que o Senhor fortalece todos os líderes daqui, Senhor, os irmãos, que eles sejam um exemplo nessa cidade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Podemos dar uma salva de palmas para Jesus, irmão?